Padrões de projeto para microserviços. Vamos falar hoje sobre Circuit Breaker. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero bater um papo bem rápido e resumido sobre um padrão de projeto para quando a gente trabalha com arquitetura em microserviços chamado Circuit Breaker. Então quando a gente trabalha em uma arquitetura de microserviços, é muito comum que a gente tenha muita comunicação em rede, com muitas chamadas HTTP, por exemplo, seja para APIs REST, gRPC, o que for. Mas a gente tem em vários momentos, comunicação entre serviços. E a gente sabe que comunicação em rede pode gerar bastantes falhas. É muito mais comum que a gente perca um pacote na rede, que uma rede tenha alguma oscilação, do que, por exemplo, um SSD oscile. Então uma chamada local é muito mais confiável, vamos dizer assim, do que uma chamada em rede. Por isso, quando a gente trabalha com microserviços, a gente precisa estar muito preparado para falhas em comunicação. Então, se eu vou realizar comunicação com algum serviço, eu preciso garantir que eu vou saber lidar com cenários de falha. E nesse vídeo eu só vou falar sobre um padrãozinho e como aplicar esse padrão para comunicação síncrona. Se você quiser que eu fale sobre comunicação assíncrona também, utilizando mensageria e esse tipo de coisa, não se esqueça de comentar aqui. Mas vamos falar sobre esse padrão. Imagina que a gente tem um cenário onde um serviço faz uma requisição simples HTTP para outro. Então imagina esse cenário aqui. Eu tenho um código que, utilizando Guzzle, é uma biblioteca em PHP para requisições HTTP, mas vale o aviso, tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer linguagem. Continuando, com essa biblioteca para fazer uma requisição, eu faço requisição para esse serviço aqui e exibo sua resposta. Só isso. Num cenário de erro, eu exibo que aconteceu um erro, nada além disso. Então, obviamente, num cenário real, aqui eu não só exibiria a resposta, eu processaria ela, executaria minha lógica. E no cenário de falha, eu executaria logs, enviaria métricas e etc. Poderia fazer muita coisa. Mas aqui, para manter isso simples, vamos executar. Então, quando eu tentar executar esse meu código de cliente, eu recebo a resposta lá do meu serviço, que está rodando. Agora, imagina um cenário onde esse serviço caiu. Ou então esse serviço está passando por uma instabilidade. Imagina que aconteceu algum evento e muitas requisições estão chegando, a fila ficou muito grande e eu estou recebendo um timeout aqui no meu cliente. Então repara que um monte de coisa pode dar errado, né? Quando isso acontece, se eu tento fazer essa requisição, ela demora para acontecer e depois ele acaba trazendo um erro para a gente de conexão. Então essa demora pode ocasionar, por exemplo, um erro também nesse meu serviço. Então, pelo fato dele demorar para executar, eu posso ficar recebendo várias requisições que ficam esperando e acabar derrubando esse serviço também. E, por consequência, derrubar serviços que também dependem desse. Então, repara que a gente pode acabar criando uma bola de neve aqui. A solução mais simples seria implementar um timeout menor, por exemplo, na tentativa de conexão, mas a gente pode fazer algo de outra forma. Por quê? Só diminuir o timeout ainda traria um outro problema. Se esse serviço que está recebendo a requisição, que está instável, se ele não tiver caído, se ele realmente só estiver instável, ele precisa só ficar sozinho um tempo, ele precisa parar de receber requisições para se recuperar. Se esse for o caso, diminuir o timeout não vai resolver o meu problema. Eu vou continuar mandando requisições e esse serviço não consegue se recuperar. Então pensa comigo, vamos fugir um pouco da tecnologia, vamos falar um pouco de elétrica. Quando acontece algum evento, por exemplo, uma descarga muito grande na nossa rede elétrica, nós temos um disjuntor que vai, quando acontece essa carga elétrica, ele vai fechar a nossa corrente elétrica, vai fechar a passagem de eletricidade ali. Então isso é o que a gente chama de curto-circuito. O nosso disjuntor se fecha e a gente não possui mais, na verdade ele se abre, né? Mas ele não deixa mais com que energia passe. Então a gente pode implementar um disjuntor aqui no nosso código. E disjuntor em inglês é circuit breaker, ou quebrador de circuito, alguma coisa assim, interruptor de circuito. Mas basicamente um circuit breaker vai fazer isso. Se tiver alguma coisa anormal acontecendo, ele não deixa passar essa requisição. Então deixa eu te mostrar uma imagenzinha. Imagina que a gente tenha um cliente fazendo uma requisição para algum microserviço, aqui no caso de supplier, mas qualquer microserviço. A gente vai adicionar no meio dessa comunicação um circuit breaker, um disjuntor. Então a gente vai fazer a chamada para esse serviço, que vai passar pelo circuit breaker, e o circuit breaker, o nosso disjuntor, vai receber a resposta, e ele devolve a resposta para a gente.
Caso essa resposta aqui for de erro, por exemplo, não consegui me conectar, deu timeout ou alguma outra coisa que a gente pode configurar, o que ele vai fazer? Ele vai meio que engatilhar, ele vai ligar uma ação informando que, olha só, sempre que você fizer uma requisição para esse serviço, eu já vou te devolver imediatamente um erro. Eu nem vou lá naquele serviço. Então é como se a gente estivesse armando o disjuntor para que esse curto-circuito aconteça. Então a gente não vai lá no nosso microserviço. Então basicamente essa é a ideia desse padrão. E o Circuit Breaker, o nosso disjuntor, ele tem 3 possíveis estados. O padrão é o estado de fechado. Então, quando o Circuit Breaker, quando o disjuntor está fechado, esse é o cenário feliz, é como a gente quer estar sempre. Um Circuit Breaker fechado, um disjuntor fechado, significa que todas as requisições estão passando, estão indo lá para o serviço e voltando conforme esperado, com sucesso ou com alguma resposta conhecida. Se alguns erros começarem a acontecer, e a gente pode definir aqui um limite de erros que a gente aceita, se esse limite for excedido, ou seja, por exemplo, eu tive 5 erros nos últimos 30 segundos, então esse disjuntor entra no estado aberto. Esse estado aberto basicamente diz que toda requisição que chegar aqui vai ser imediatamente rejeitada, não vai passar lá para o serviço de destino. Dessa forma, a gente falha rápido, não causa mais problemas no serviço que está fazendo a requisição e nem lá no serviço que está tentando se recuperar. Então a gente interrompe essa comunicação. Depois, passado algum tempo, que também é configurável, a gente vai passar esse disjuntor para um outro estado, que é o meio aberto. O que isso quer dizer? A gente pode configurar também que nesse estado de meio aberto, algum número de requisições vai passar lá para o serviço. Essa requisição vai efetivamente ser feita. E aí, se algo falhar, se continuar falhando, eu logo fecho. Agora, se uma de várias requisições funcionarem, aí eu volto para o estado fechado, que permite todas as requisições passem. Ou seja, imagine que eu estou nesse estado meio aberto, esse half open, e eu recebo 10 requisições. Uma dessas 10 requisições vai efetivamente lá para o nosso serviço. As outras já ficam como se fosse no estado aberto aqui, então a gente simplesmente devolve a resposta de erro imediatamente. E repara que esses estados, fechado e aberto, podem ser confusos. Eu provavelmente nessa explicação já confundi um termo e outro algumas vezes, mas não se preocupe em gravar o que significa cada um desses casos. Basicamente você vai ter um cenário de sucesso, um cenário de erro e um meio do caminho. Com o tempo, utilizando isso tudo, vai ficando mais natural. Para mim ainda nem tá. Mas enfim, basicamente essa é a ideia de um Circuit Breaker. E como a gente poderia implementar? Existem várias formas de implementar. Então eu vou te mostrar, por exemplo, um pacotinho, que é um bundle que você habilita num framework PHP, e com isso você adiciona anotações, e aí se esse método aqui, por exemplo, lançar uma exceção, então ele já tem um fallback, um método que vai ser executado e durante um tempo ele vai ficar sendo executado. E aí depois de um tempo que pode ser configurado, a gente entra naquele estado de half open. Então você pode ter algo mais alto nível assim, mais pré-configurado, vamos dizer assim. Só que se a gente lê a documentação, a gente vê alguns exemplos, então, por exemplo, se esse aqui começar a lançar uma exceção, então esse outro método vai passar a ser chamado. Então a gente tem algo mais alto nível, só que se eu dou uma olhada na documentação, ele diz que esse serviço aqui, esse bundle, esse módulo, ele utiliza por baixo dos panos esse pacote. Então eu quero te mostrar a utilização de algo um pouco mais baixo nível, um pouco mais bare metal, vamos dizer assim. Então a gente pode utilizar, por exemplo, um pacote no mundo PHP chamado Ganesha. Esse pacote é algo, como eu já disse, mais baixo nível para você implementar um Circuit Breaker. Normalmente isso é utilizado por outros pacotes, como é o caso desse daqui, para te trazer algo mais rebuscado, mais simples de utilizar também. Mas basicamente o que ele fornece para a gente, após instalar, é claro, são alguns métodozinhos para verificar se um serviço está disponível e marcar uma requisição com sucesso ou com falha. Então, depois de configurar esse nosso componente, a gente pode informar, depois de fazer uma requisição, se deu tudo certo ou se teve falha. E aí, sempre antes de fazer essa requisição, eu posso verificar se o serviço está disponível ou não. Então, eu posso fazer dessa forma, mas claro, isso daqui traria algumas dificuldades para a gente. Eu precisaria ficar ouvindo os eventos sempre que esse nosso disjuntor for aberto, acontecer um evento que a gente precisa parar de mandar as requisições, aí eu posso executar esse código. Quando ele começar a se acalmar aí para aquele estado de half open, a gente pode executar outro código. Mas de novo, isso ainda é bastante complexo.
eu quero te mostrar uma implementação bare metal, mas aqui já iria muito bare metal. Então a gente pode ver uma implementação que se une, que vem junto com isso daqui que a gente está utilizando, esse componentezinho de requisições. Então o próprio Ganesha já traz pra gente uma integração com esse Guzzle e vários outros componentes também. Mas aqui a gente vê que existe um middleware para o Guzzle. Então, basicamente, quando a gente fizer uma requisição, se aquele serviço não estiver disponível, ou seja, se o nosso disjuntor estiver aberto e a gente não puder mandar a requisição, essa exceção vai ser lançada imediatamente. Então, repara que as coisas aqui já ficam mais fáceis, né? Então, vamos ver como que isso ficaria na prática, implementado. Eu tenho aqui o nosso Ganesha, o nosso componente configurado, e aqui eu estou utilizando as configurações, por exemplo, pelo menos 3 requisições precisam ser feitas, e aí dentro de 60 segundos, 10% das requisições falharem, eu vou abrir o meu disjuntor. Eu digo que acontecia um curto-circuito. Depois de 5 segundos, eu passo ele para o estado de meio aberto, para começar a passar algumas requisições e etc. Então, basicamente é isso que eu faço. Criei esse middleware do Guzzle e estou passando o nosso middleware aqui. Basicamente é isso. E a única diferença no código que eu utilizo é que eu estou também tratando essa Rejected Exception. Ou seja, eu estou lidando com uma exceção do Guzzle, que é a exceção que a gente quer ver acontecer muito raramente, quase nunca, que é quando uma conexão realmente falha. Eu tento ir lá no meu serviço e ela falha. Depois que 10% das requisições falharem, eu vou passar a ver essa outra mensagem aqui, essa outra exceção. Então vamos ver isso acontecendo. Eu vou subir o meu serviço de novo e tentar executar o meu cliente. Vou limpar a tela, executar o meu cliente. Opa, eu estou adicionando uma barra a mais, beleza. Ele está funcionando sem problema. Quando eu interromper o meu serviço, eu espero ver primeiro aquela mensagem mais demorada que vem do próprio Guzzle. Quando eu executo de novo, olha só que ele falhou imediatamente com uma outra resposta. Passa 5 segundos, ele tenta ir lá de novo. Falhou, tenta executar de novo, falha muito rápido. Deixa eu aumentar esse tempo para ele ficar meio aberto para você conseguir ver com mais detalhes. Vou limpar aqui. Ele vai tentar acessar o serviço, por enquanto ele ainda está na verdade, aberto, ou seja, ele não vai acessar lá. Então ele mostra pra gente essa mensagem de falha imediatamente, sem acessar o serviço. E para te mostrar que isso é verdade, vou acessar de novo, com o cenário de falha, ele vai tentar acessar agora, porque ele já voltou. Beleza, agora eu vou subir o meu serviço. Mesmo assim, quando eu tento acessar, ele mostra para mim que não está disponível. O meu serviço já está de pé, mas ele ainda não está indo lá no meu serviço, porque ele ainda está dentro daquele intervalo onde ele está meio aberto e as requisições não vão passar, onde ele ainda não foi para o estado de meio aberto e as requisições não vão passar, nenhuma delas. Depois que passa esse estado, faço uma requisição, tá tudo certo, então ele fecha o nosso disjuntor de novo e tudo continua passando, a gente não tá mais em cenário de curto-circuito. Então, mais uma vez, eu sei que os nomes podem ser complexos, às vezes a gente se confunde, às vezes eu particularmente me confundo, mas a ideia desse padrão Circuit Breaker ou disjuntor é permitir que falhas em uma arquitetura de microserviços sejam menos catastróficas, vamos dizer assim. Que a gente dê um tempo para o nosso serviço que está recebendo as requisições se recuperar, ou até mesmo que uma equipe vá lá e recupere esse serviço, enquanto o serviço que está tentando realizar a requisição não faz tantas chamadas desnecessárias, não se degrada tanto, não tem a performance tão afetada. Então, esse padrão traz vários benefícios, várias vantagens, e como você viu, utilizando os componentes certos, é até fácil de implementar. Inclusive, cada stack tecnológica vai ter uma forma diferente. Existem frameworks que já trazem isso daqui bem mais de forma amigável. Aqui, como eu disse, eu fiz um pouco mais na unha, mas utilizando frameworks a gente pode ter isso daqui um pouco facilitado. Enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e entrar também lá no meu canal do Telegram para continuar recebendo notificações sobre conteúdos que eu crio.